Vamos lá, pode ler. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa de Jesus querida, vossa santa vida, o diabo espanta. Por isso nos vós canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com a luz tão pura. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Virginal cabeça pela fé cortada, com vossa chegada, já ninguém pareça. Vinde muito depressa ajudar o povo, pois com vossa vinda lhe dá lume novo. Vós sois cordeirinha de Jesus formoso, mas o vosso esposo e a vós fez rainha. Também padeirinha sois do vosso povo, pois como vossa vinda lhe dá trigo novo. Então, olha só, cordeirinha linda, né? O cordeiro. Como folga o povo, como se alegra o povo, porque vossa vinda dá uma luz nova. Então, a chegada do cordeiro dá uma iluminação, dá algo mais dedicado, mais preciso, né? Dá lume novo, ou seja, dá uma luz nova, dá uma nova esperança. Aqui, observem, dentro dessa literatura jesuítica, o poema a fim de catequizar os índios, né? Quando ele fala, lhe dá a luz nova, nos dá uma luz nova, nos dá uma nova esperança, ou seja, a fé. Então, observem que dentro desse poema, nós podemos nos referir à questão religiosa, ao cristianismo, e através dos poemas, o padre José de Anchieta utilizava-os a fim de catequizar, a fim de alfabetizar, a fim de inserir essa nova cultura, essa nova religiosidade, o cristianismo aqui, tá? E nós temos a outra vertente, que é a literatura de informação. Aqui eu coloquei até uma imagem, né? O português chegando, se deparando com um índio nu, deitado embaixo de uma árvore, o espanto, né? Ele todo vestido e o espanto. Eu gostaria que alguém lesse esse trechinho para eu explicar, por favor. Alguém se habilita? A carta faz um relato dos dias passados na terra de Vera Cruz, nome antigo do Brasil, em Porto Seguro, da primeira missa dos índios que subiram a bordo das naus, dos costumes destes e da aparência deles, com uma certa obsessão por suas vergonhas. Assim como fala do potencial da terra, tanto para a mineração, relata que não se achou ouro ou prata, mas que os nativos indicam sua existência, exploração biológica, a fauna e a flora, e humana, já que fala sempre em salvar os nativos, convertendo-os. Então, olha só, a Carta de Pero Vaz de Caminha é uma obra julgada literária devido à sua essência e à sua importância para o descobrimento do Brasil, para o achamento do Brasil. A carta se chama A Carta de Achamento do Brasil, tá? De Pero Vaz de Caminha. E ela vai retratar sobre tudo que foi encontrado aqui. Quando eu digo tudo, eu não falo apenas do externo, eu falo também do próprio índio. Tanto é que esse período, eu vou voltar de novo naquela parte, o período de interesse econômico e o período de interesse espiritual. Observem aqui que na própria carta tem a primeira missa. Então, a religiosidade ela vai estar presente em toda situação. Eu tenho a primeira missa, eu tenho a questão dos costumes indígenas, da fisionomia do índio, do trabalho do índio, o português que se ficou muito chocado, muito assustado com as vergonhas, né? Como foi dito aqui, ó, esse termo é usado na própria carta, quando ele fala, ele mostra as suas vergonhas o tempo inteiro. Então, o índio nu, né, causou muito choque de realidade, muito choque cultural no português. Na própria carta, fala da terra, fala que as águas são infindas,
que a terra é muito bonita, a vegetação, ele exalta a natureza, é muito bonita. Só que até então, nesse ponto, eles não tinham encontrado ouro nem prata, que é o interesse, a riqueza material aqui no caso. Porém, ele fala da questão Pero Vaz de Caminha, fala muito da questão do índio, de salvar o índio. Esse termo aqui é utilizado como se o índio estivesse num abismo. E Portugal chegou a fim de salvar, a fim de socorrer o índio que aqui estava. Né? Mas a ideia de Portugal era, de fato, converter, era, de fato, trazer uma nova, um cristianismo, né? Inserir, nem era uma nova, né? Inserir um cristianismo, trazer uma nova percepção de vida ao índio. Só uma coisinha. Nessa época, pouco tempo depois, nós vamos acontecer a Reforma Protestante. Então, o cristianismo vai ser inserido, mas logo no Barroco nós já vamos ter as teses de Lutero. Quando Lutero traz lá de Portugal, né, lá na Europa, quando ele lança suas 95 teses, nós estamos nesse processo, só que Portugal ainda era 100% do cristianismo, por isso que eles procuram inserir o cristianismo aqui no Brasil, tá? Só que logo em seguida vão surgir as teses de Martim Lutero, então vai haver já a reforma protestante. E em seguida a contra-reforma, o qual nós vamos trabalhar especificamente no Barroco. Outra coisa, na carta de Pero Vaz de Caminha, a linguagem utilizada é uma linguagem bem objetiva. Não vai utilizar aquela linguagem literária carregada de subjetividade, porque a intenção era, de fato, mandar ao rei de Portugal. Essa carta, ela existe. Houve até um período qual ela foi como se fosse uma briga, né? Uma discussão se a carta pertencia a Portugal ou se a carta pertencia ao Brasil. Claro que ela foi restaurada, né? Uma vez que ela foi escrita por pena e a tinta não duraria tantos anos, mas já houve. Eu tenho um videozinho, aliás, eu tinha um vídeo, posso até procurá-lo, sobre essa discussão, se a carta, sobre as argumentações que foram utilizadas, se a carta deveria pertencer a Portugal, uma vez que é escrita por portugueses, e ela serviu de fato como informação ao rei, ou se a carta deveria pertencer ao Brasil. Se não me engano, ela está presente no Brasil. Ela foi difamada que ela pertence ao Brasil, então ela está aqui. Eu vou encontrar esse vídeo e coloco para vocês, porque é interessante a gente ver essa argumentação que foi utilizada para defender, né? Por quê? A carta foi escrita por portugueses, mas ela faz referência ao Brasil. Então, houve essa dualidade aí. Aqui eu ainda trouxe mais um trechinho da carta para a gente ver um pouquinho. O que está em azul é a referência da carta original, tá? Aqui foi só uma leve descrição, mas Caminha ainda fala sobre o comportamento dos nativos. Quando se fala em comportamento do índio, causou muita estranheza devido a essa diferença cultural. Vamos à praia fazer contatos com os nativos. O que dirão eles diante da nossa gloriosa chegada? Aí o índio diz: o que vocês trazem para nós? O português retrata fé, esperança e conhecimento. Então, a fé, o cristianismo, tá vendo que gira só em torno dessas duas situações? Ganho material e ganho espiritual. Sempre esses dois focos aqui no quinhentismo. Deixa eu ver o horário. Alguém pode ler, por favor? Vou ler. Então vai. Depois de alguns dias de trocas e amabilidades em que os índios subiam a bordo das caravelas e os portugueses se misturavam com eles, cantando juntos e trocando presentes, cria-se um clima de amistoso convívio. No final, os índios estavam de tal forma acostumados com os portugueses que Caminha afirma: estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Por que isso acontece? Hans Staden é um autor que também produziu uma obra chamada referindo-se à antropofagia. Então, ele chama os índios de homens nus e selvagens.
Hans Staden, na verdade, ele participou de um ritual antropofágico, o qual ele retrata, ele conseguiu sair desse ritual, ele ia ser deglutido pelo homem, pelo índio. E aí, na verdade, os índios se acostumaram mais facilmente com a presença dos portugueses do que os portugueses se acostumaram com a presença dos índios, tá? Por quê? Quando eles chegam em uma nova terra, a ideia é algo vazio, é algo a ser construído. E aqui no Brasil já tinha uma base um tanto quanto sólida, né? Que se tratavam dos índios. Então, quando ele fala assim, cria-se um clima amistoso de convívio. Eles começaram a conviver bem. Repito, não são todos os índios que aceitaram de braços abertos a chegada do português e tamanha imposição, porque eles foram impostos ao cristianismo, eles foram impostos à cultura europeia. Então, houve muito genocídio, houve muita morte de índio devido a esse desacato. Como se o português chegou por último e simplesmente mandou na terra, né? Então, eles conseguiram criar um certo convívio, um convívio de certa forma favorável, mas foi um processo longo, foi um processo doloroso para a aceitação do índio, né? E ainda o português, né? Para conseguir tamanha reforma. Tanto é que, observem que o índio completamente, claro que isso é uma caricatura, mas o índio completamente perdido diante da sua terra, que ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua essência. E Caminha faz uma conclusão bem otimista da carta, dar-se-á tudo. Para nós encerrarmos, é o último. Alguém pode ler? João? Por favor. É para ler isso aqui? O azul. Tá. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem ferro lhe ouvimos. Mas a terra em si é de muitos bons ares, frios e temperados. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Vocês estão vendo que Pero Vaz de Caminha, ele não achou riqueza material, especificamente, porque ele procurou ouro e prata, né? Mas ele não encontrou. Mas ele gostou tanto do Brasil que ele fala dos bons ares, é frio, é temperado, não é aquele frio excessivo de Portugal. Quando ele ainda fala, é tão maneira, é graciosa a terra, e ainda ele fala, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que se tem. Aqui tem tanta água que tudo consegue chegar, aqui nós temos acesso a tudo. Então, é um estudo tipicamente do Brasil. E para encerrar, ele ainda fala, e o melhor fruto que delas poderá tirar será salvar essa gente. Essa frase é muito famosa porque é como se ele estivesse socorrendo o índio mesmo. Eu vou tirar o índio desse mundo em que ele vive. Tá? Então, isso é um pouquinho da carta de Pero Vaz de Caminha, um pouquinho do quinhentismo para vocês. Alguma dúvida? Eu acho que a gente pode estudar um pouquinho mais sobre a carta. Mas o principal foco, duas dualidades agora. O ganho material, né, que é colonização dessa nova terra, e o ganho espiritual, é a inserção do cristianismo aqui no Brasil. São as duas formas de literatura que nós temos, as duas formas que são muito presentes e são atuantes no quinhentismo. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa? Então, na próxima aula, eu vou trazer algumas atividades do quinhentismo para a gente começar o barroco, tá? Terça-feira, eu vou passar para vocês o conteúdo da avaliação. Eu vou ver até onde a gente vai no barroco, pelo menos a contextualização histórica do barroco, que aí eu cobro na prova. É para te mandar o do quinhentismo que a gente anotou, não? Pode mandar, por favor, com o nome. Tá? Gente, bom final de semana. Obrigada pela presença e até terça-feira, se Deus quiser. Tá? Até mais, pessoal. Obrigada.